Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver classificação da pesquisa. Então, classificação da pesquisa a gente pode fazer por vários critérios. E é bom que a gente não faça só por um critério para deixar ela mais especificada, tá? Mais posicionada em relação a esses aspectos. Tá? Então, você tem critérios relacionados à finalidade, critérios relacionados a objetivos, ao tipo de intervenção, ao tempo de intervenção, à fonte de dados e ao tipo de abordagem. Tá? Além disso, a gente ainda pode classificar a pesquisa em relação aos procedimentos que ela utiliza, ou métodos de procedimento que ela utiliza, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Bom, quanto à finalidade. Então, a primeira, você pode classificar ela em dois tipos de pesquisa. Pesquisa básica, que visa produzir conhecimento por meio de conceitos, tipologias, verificação de hipóteses, elaboração de teorias que possuem relevância na disciplina acadêmica, ancoradas de determinadas escolas de pensamento. Tá? E veja bem, aqui ele está mais preocupado, a pesquisa básica, em buscar assuntos que são relevantes à disciplina acadêmica. A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou autores sociais. Ela está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. Responde a uma demanda formulada por clientes, atores sociais ou instituições. Então, o que acontece? Eu acho que o que difere bastante é isso que ele coloca aqui entre parênteses, quer dizer, a pesquisa aplicada tem clientes que são atores sociais ou instituições, quer dizer, existe uma demanda social para busca de solução daquela pesquisa que você está realizando. Enquanto que a pesquisa básica, você está fazendo ela por ser relevante dentro do domínio que você está trabalhando. Tá? Então é basicamente essa a diferença. Quanto aos objetivos, esse é um aspecto importante e vocês sempre devem classificar ou procurar classificar a pesquisa, o trabalho de vocês em relação aos objetivos. Então a gente tem uma pesquisa que é uma pesquisa exploratória, tá? Então essas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. Então quer dizer, é uma pesquisa de primeira abordagem, assim, tá? Normalmente mais características de trabalhos de mestrado. Você tem a pesquisa descritiva, tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis. E você tem a pesquisa explicativa, que tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aqui a explicativa ela é mais trabalhos de doutorado, porque como elas vão, veja bem, explicar, identificar os fatores e explicar como as estruturas e como determina aquele fenômeno, ela exige mais tempo para ser realizada. Enquanto, digamos assim, a descritiva intermediária, às vezes tem alguns trabalhos de mestrado que vão até aqui, trabalhos de doutorado que também utilizam a pesquisa descritiva, mas é difícil você conseguir fazer num trabalho de mestrado, por exemplo, uma pesquisa explicativa. Pela demanda de tempo que você precisa para isso, pela quantidade de dados, análise. Então, normalmente o que acontece? A exploratória é mais para mestrado, a explicativa é mais para doutorado, intermediariamente você tem a descritiva, que pode ser mestrado ou doutorado. E na medida que você avança, ela se torna mais difícil e mais complexa de ser realizada. Então, aqui tem um quadro comparativo, né? Então, a exploratória sendo a primeira aproximação, a descritiva um estudo mais intermediário e a explicativa necessariamente um estudo mais aprofundado. Então, como a gente viu, a exploratória é mais criar familiaridade em relação ao fato, fenômeno, processo, pouco conhecido ainda. A descritiva é descrever as características, estabelecer relações e variáveis. E a explicativa é identificar fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos. Tá? A análise exploratória em relação à abordagem é uma abordagem mais qualitativa dos dados. A descritiva como intermediária pode ser qualitativa, quantitativa, às vezes mista, né? E normalmente a explicativa é uma análise mais quantitativa de dados, tá? Por quê? Porque ela vai exigir um número de casos e uma confiabilidade estatística maior. Enquanto que, por exemplo, a exploratória, o número de casos pode ser menor, porque você está, ou elementos, né, casos, elementos, dados que você vai ter, porque você está numa primeira aproximação.
Normalmente a descritiva, como você vai estabelecer relações entre variáveis, etc. e tal, você busca alguma validade estatística, e eu coloquei aqui uma meta de 30 amostras. Por que 30 amostras? Porque pela teoria ali de estatística, quando você tem uma variável que na população é uniformemente distribuída e você pega 30 amostras aleatórias, você vai ter a confiabilidade suficiente naquela amostra de 30 para representar a população como um todo. Então é um número assim meio mágico, mas é um número meta, assim, quando você quer ter alguma representatividade estatística dos teus dados. A exploratória normalmente é mais a pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de campo, participante, comparativa, pesquisação, estudo de caso. Tá? Enquanto a descritiva normalmente é uma pesquisa tipo survey, pesquisa estatística, simulação, sistêmica, estudo de casos múltiplos, pesquisa tipológica. Já a explicativa, vejam bem, ela entra na pesquisa experimental e quase experimental. E ex post facto, que na verdade é aquela pesquisa feita após o fato ter acontecido, então você pode recuperar toda a informação e, teoricamente, explicar aquele fato. Então, veja, você também, na pesquisa explicativa, você já tem uma limitação em termos de métodos de procedimento. Tá? Você tem que ser mais contundente em relação aos teus resultados. Com relação à intervenção, então você pode ter um estudo observacional, tá? O pesquisador coleta os dados, extrai informações sem influenciar a evolução do objeto do estudo. E o experimental, o pesquisador deliberadamente vai manipular as variáveis em ambiente controlado, normalmente laboratório, né, visando verificar os efeitos da intervenção sobre o objeto do estudo. Então essa aqui é mais uma pesquisa de campo, estudo de caso, essa aqui é mais laboratório, tá? Observacional, descreve objetos ou fenômenos e acontecimentos da realidade, descreve as consequências de intervenções controladas. Tá? Então ela está mais experimental, mais preocupada com os resultados a partir da manipulação de variáveis. E a observacional entender na realidade como está ocorrendo o fenômeno. Tá? A observacional ela identifica padrões e associações de variáveis. A experimental identifica a estrutura de relações e interações do tipo causa e efeito. Tá? Então, normalmente busca mais modelos matemáticos. Tá? Então, até o que eu coloquei permite então, modelos mais explicativos, mais tipo causa e efeito, enquanto que a observacional identifica padrões e associações de variáveis que permite desenvolver modelos mais conceituais. Tá? Que depois poderão, por experimentos, eventualmente serem comprovados ou não na pesquisa experimental. Então, às vezes eu vejo o seguinte, que a observacional é o primeiro estágio, principalmente para nós que trabalhamos com gestão, e a experimental ou a elaboração de experimentos depois pode ser um segundo estágio. Você pode não fazer exatamente experimental, mas depois, como a gente vai ver, a quase experimental, tá? Onde é possível fazer em situações sociais. Com relação à fonte de dados, você pode ainda classificar a tua pesquisa em bibliográfica documental, onde a base de dados da pesquisa é obtida de fontes documentais ou escritas ou digitais. Tá? Fotos, mapas, formulários, artigos, teses, dissertações, etc. E tal. A pesquisa de campo, a coleta de dados sobre o fenômeno objeto de interesse é feita na realidade onde ele acontece, na sua origem e conforme a visão do pesquisador. Quer dizer, você está lá observando no campo como é que as coisas estão acontecendo, lá dentro de uma empresa, fazendo um estudo de caso, coletando dados, observando como acontece lá o pessoal que trabalha com conforto, uma praça, o comportamento do indivíduo, se está frio, se tem sol, se tem vento, esse tipo de coisa. Tá? Ou em laboratório, os dados sobre o fenômeno objeto de interesse são obtidos a partir de eventos ou configurações reproduzidas artificialmente e com um certo grau de controle. Tá? Tá? Então são essas três fontes principais. Aqui tem uma tabelinha também de comparação, a fonte, como a gente viu, material escrito para bibliográfica, gráfica ou eletronicamente a respeito do assunto, coleta de dados e observações do fato fenômeno in natura, que é o campo, interferir artificialmente na produção do fato ou fenômeno ou processo. O objetivo da bibliográfica é desvendar, recolher e analisar as principais contribuições sobre determinado fato, assunto ou ideia. Do campo, analisar um fenômeno no contexto onde ele ocorre, que é importante, quer dizer, a gente vai lá ver a realidade do que está acontecendo. Eu, por exemplo, trabalho muito com survey e tal, mas antes do survey, normalmente, o que acontece? Eu fiz estudos de campo
tipo estudos de caso dentro das empresas para ver lá quais são as variáveis em relação à sua organização, em relação aos seus processos, para depois, num segundo momento, ir, por exemplo, uma pesquisa, que também é de campo, mas daí uma pesquisa do tipo survey, tá? Então, mas por quê? Ela é interessante porque você está analisando ela dentro do contexto onde está ocorrendo a coisa, tá? Então, se você vai num canteiro de obra, vai analisar, de repente, até uma estrutura, alguma coisa do tipo, lá como ela está sendo usada, os esforços que ela está recebendo. Então, quer dizer, dentro do contexto onde está ocorrendo. Às vezes é interessante para enriquecer a pesquisa que a gente faz, às vezes a nível de laboratório ou a nível mais teórico, tá? O objetivo aqui do laboratório, então, é estabelecer um padrão desejável de observação para captar dados para a descrição e análise do fenômeno, controlar o fato, fenômeno e o processo. A abordagem aqui na bibliográfica é registrar e organizar os dados bibliográficos e documentais referentes ao fato, fenômeno e processo. Acontece no de campo, a abordagem acontece através da observação direta ou indireta e descrição do fato ou fenômeno. E no laboratório, como se sabe, artificializar o ambiente ou os mecanismos de percepção para que o fato ou fenômeno seja produzido e percebido adequadamente. Aqui tem alguns métodos de procedimento que a gente pode usar, é lógico, na bibliográfica documental, a pesquisa bibliográfica documental, análise sistemática, ex post facto, aqui nesse caso, porque você vai recuperar documentos e informações de coisas que já ocorreram. Na de campo, normalmente, survey, estudo de caso, estudo de campo, pesquisa participante, pesquisa comparativa, pesquisação. E no laboratório, normalmente, é pesquisa experimental e quase experimental. Bom, com relação à natureza dos dados, a gente tem pesquisa quantitativa, tá? Que traduz em números, opiniões, dados e informações para serem classificados e analisados, quer dizer, o quantitativo é números, tá? E utilizam técnicas matemáticas e estatísticas para análise. E as pesquisas qualitativas, que traduzem em uma descrição, tá? Em uma narrativa. Tá? A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa quantitativa e é feita pelo pesquisador. O que ele tem que tomar cuidado é de criar protocolos, escrever como que ele fez isso para tentar deixar o mais objetivo possível e menos sujeito à interpretação pessoal do pesquisador, para que outros pesquisadores possam fazer a mesma pesquisa e obterem os mesmos resultados. Aí é uma das dificuldades ou das restrições aí da pesquisa qualitativa, mas pode ser superada na medida que você é mais formal, mais protocolar, digamos assim, quando você faz uma pesquisa qualitativa. Usam técnicas de interpretações e análise de conteúdos e estatísticas, tá? Para analisar esses conteúdos, essas interpretações. Os dados podem ser parcialmente quantificáveis, por exemplo, usar uma escala ou coisa parecida para complementar a parte de descrição. Em alguns casos, você pode transformar as variáveis qualitativas em quantitativas. Usando uma escala do tipo Likert, daí vira uma pesquisa quantitativa. Tá? Comparação quanto à natureza dos dados. Tá? Então vamos lá. Quantitativa. A abordagem normalmente é mais experimental, a qualitativa é mais observacional. O objetivo é determinar a causa dos fatos. Tá? Então ela vai ser normalmente uma pesquisa mais explicativa também. Enquanto que a qualitativa é mais compreender melhor os fenômenos. Então ela é mais exploratória e mais descritiva normalmente. Pressuposição básica. A realidade é construída de fatos objetivamente mensuráveis, quer dizer, tudo eu posso medir. Para algumas coisas isso é mais fácil, para outras nem tanto. Principalmente quando você trabalha, por exemplo, na área de gestão, na área de sustentabilidade, essas outras áreas acabam sendo de conforto, tal, às vezes não é tão evidente isso aí. Daí você tem que buscar a mão de escalas ou alguns artifícios para quantificar ali as tuas percepções. A realidade, no caso lá da qualitativa, é constituída de fenômenos socialmente construídos. Tá? Então, mais difíceis de serem quantificáveis. Então, você vai ter que interpretar tudo aquilo para montar depois modelos mais conceituais. Tá? O papel da quantitativa do pesquisador é mais imparcial e neutro. No observacional é mais difícil ser imparcial e neutro. Então, ele é não neutro em relação ao fenômeno. Tá? Então, tem às vezes um impacto um pouquinho maior da opinião do pesquisador na análise. Tá?
Visão do problema focada e sucinta, normalmente é quantitativa, quer dizer, você tem mais foco, bem específico, enquanto que a qualitativa é uma visão mais sistêmica e mais ampla. Normalmente é interessante, por isso que é interessante às vezes a qualitativa em etapas mais iniciais do processo, onde você está tentando entender aquele fenômeno como um todo, tentando levar em conta, por exemplo, o maior número de variáveis possíveis, tá? Depois, num segundo momento, selecionar aquelas variáveis que podem eventualmente ser quantificadas através de uma escala, ou já são quantificadas, e daí analisar mais especificamente aquele conjunto de variáveis. Classificação quanto ao tempo de intervenção. Então, você pode ter um estudo transversal, o pesquisador coleta os dados sobre o fenômeno ou objeto em um único instante de tempo, tá? Obtendo um recorte instantâneo do fenômeno investigado. E um estudo longitudinal. O pesquisador coleta os dados sobre o fenômeno objeto em 2 ou mais momentos, havendo um acompanhamento da evolução do fenômeno objeto considerado. Então, quer dizer, então, em vários momentos você faz um teste, você verifica, você faz uma análise, você faz uma coleta de dados e verifica a dinâmica desse sistema. Isso me vem à cabeça aqueles testes que são feitos na área de materiais com corpos de prova com 7, 21 dias, com 60, com 90, com 180, depois com 360, que é 1 ano, 2 anos. Então, quer dizer, na medida que você vai tendo mais dados ao longo do tempo, o teu estudo vai se tornando mais preciso nessa área. Então, o que acontece? O transversal é relativamente rápido, consome poucos recursos. O longitudinal é mais lento e consome mais recursos, porque não vou nem dizer nem recursos financeiros, mas só a questão do próprio tempo que você precisa para fazer esse tipo de análise. O transversal é menos vulnerável a variáveis estranhas, quer dizer, aquelas que poderão estar agindo dentro do sistema. O longitudinal é mais vulnerável, aquelas variáveis que a gente chama de moderadora, que são as variáveis secundárias ou intervenientes, que tem um efeito também sobre o teu fenômeno que você está observando. Então, quer dizer, uma variável que às vezes é secundária num determinado estágio, ela pode, num segundo estágio de evolução do sistema, passar a ser importante. Então, às vezes, você seleciona um grupo de variáveis que, ao longo da própria evolução do estudo, também vai ter que evoluir, quer dizer, vai ter que mudar de importância relativa àquelas variáveis na medida que aquele fenômeno também evolui, tá? No transversal, fornece apenas uma indicação da dinâmica e não a dinâmica em si. E na longitudinal, avalia o efetivo desenrolar dos processos dinâmicos. Quer dizer, você realmente pega a dinâmica de evolução do teu sistema. Aqui, para finalizar, eu fiz um ranking que não, digamos assim, não tem uma validade científica, mas é só para ter uma noção em termos de valor científico. Porque o que acontece? Há uma tendência a dar mais valor. E esse valor se traduz assim em mais abertura para publicações, não que sejam melhores ou piores os trabalhos, às vezes, mas é mais assim, digamos, quando você vai tentar publicar um trabalho, você vai ver que um trabalho qualitativo é um trabalho mais difícil de ser publicado e mais difícil de ser feito de uma maneira correta, enquanto que um trabalho quantitativo é um trabalho mais fácil de ser publicado, tá? Porque ele é mais aceito pela comunidade científica. Então existe um certo valor assim, para os trabalhos. Então eu coloquei um valor aqui, exploratória 1, descritiva 2, explicativa 3, observacional 1, experimental 2, transversal no tempo 1, longitudinal 2, qualitativa 1, quantitativa 2, tá? Que são, na minha opinião, as 4 classificações que vocês deveriam posicionar o trabalho de vocês, porque assim ele fica bem digamos assim, posicionado em relação à classificação em termos de pesquisa. Tá? E daí, se vocês pegarem o seguinte, teoricamente, a pesquisa que mais vai ter valor na comunidade científica seria a explicativa, experimental, longitudinal e quantitativa, que somando esses valores daria um valor 9. A segunda seria explicativa, experimental, transversal, quer dizer, o tempo já seria em vários momentos, e ainda quantitativa, 8. E assim eu fui mudando e fazendo algumas composições até chegar a uma que teria menos valor, teoricamente, que seria exploratória, observacional, transversal e qualitativa, que teria um valor 4. Tá? Mas volto a insistir, esse valor é no sentido mais de, digamos assim, de abertura para
para publicação, porque todas as pesquisas acabam sendo importantes em um determinado momento do desenvolvimento daquela área de conhecimento. Então, às vezes, você tem que trabalhar com uma pesquisa exploratória, observacional, transversal, qualitativa, que é, de repente, uma pesquisa inicial do trabalho, que você está iniciando o processo. E na medida que você vai amadurecendo o teu próprio processo de pesquisa, você vai tornando essa pesquisa mais consistente e, portanto, de mais valor científico. Bom, para finalizar, aqui tem algumas referências que foram utilizadas no trabalho e continuamos então na próxima aula.